em mais uma oportunidade de estudo e de trabalho, né? Que nós possamos estar envolvidos na energia de amor de Jesus, de Deus. Nesse momento, nós estamos iniciando o nosso trabalho da casa. Então, nós vamos pedir, quem tiver com o celular ligado, possa botar aí no vibracal ou desligar, né? Para que não atrapalhe o nosso estudo. Vou pedir também que nesse momento a gente possa esquecer os problemas lá fora, né? As nossas preocupações. É o momento de cuidarmos de nós mesmos, né? Esse momento de sábado, eu sempre gosto de dizer que é estudo. Estamos estudando juntos, não é palestra, né? Palestra, uma pessoa vem aqui na frente, dá a palestra, todos ouvem, se entendeu bom, se não entendeu bom também. Mas o estudo é participação. Quanto mais a gente participar, todos nós receberemos juntos, né? Então, fiquem à vontade, né? Nenhum questionamento tem maior ou menor valor que o outro, tá? É tudo muito importante para a gente, né? Cada um de nós temos uma caminhada diferente, seremos um dia todos perfeitos, a gente sabe disso, que essa é a meta de Deus para cada um de nós. Ele nos criou para a perfeição, mas o nosso caminho é diferente, é individual, né? Somos um indivíduo, consciência única. Cada um de nós temos a nossa relação direta com Deus. Não podemos fazer por ninguém, a não ser por nós mesmos. Então vamos ficar à vontade realmente, vamos nos sentir amparados. Nós estamos aqui envolvidos pela espiritualidade de luz, que nesse momento já vão começar a cuidar da gente, né? Cuidar do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico, da nossa mente. Através de nós vai cuidar dos nossos familiares que não vieram conosco. Então existe uma rede muito grande de benefício nesse momento que nós estamos aqui. Então vamos nos preocupar mesmo em entregar o nosso coração a Deus. Antes de tudo, vamos fazer a nossa oração para a gente poder dar início ao nosso trabalho, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. E todos possam estar sentindo a energia de Jesus, né, nesse momento. Hoje o estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Semana passada nós estudamos o Livro dos Espíritos, e assim a gente vai nessa sequência. O Livro dos Espíritos é pergunta e resposta, né? Onde o codificador pergunta aos irmãos espirituais superiores e ele nos responde. O Evangelho é a Bíblia da doutrina espírita, né? Mas o Evangelho fala apenas da moral do Cristo, né? Que é a outra asa em que cada um de nós precisamos evoluir, né? A asa da moralidade e a asa da intelectualidade. Então a moral do Cristo é exatamente a que nós temos que seguir, né? É a moral mais perfeita que nós já conhecemos. O Evangelho traz exatamente a moral do Cristo. Nós estamos no capítulo 13, que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Estamos nesse capítulo ainda, né? E já falamos muito sobre isso aqui, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Alguém pode fazer um comentáriozinho só? O que é isso? O que é quando Jesus disse que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita? Nós estamos falando de uma coisa, por exemplo. O que é que nós estamos falando? De caridade, né? Isso aí. É isso aí.
é aquela caridade em que a gente não precisa expor, né? A caridade mais perfeita que o Cristo nos ensinou é a caridade em qual nós nos sentimos bem em fazê-la. Não precisamos de aplauso, não precisamos de nada em troca, né? É o bem pelo bem, independente de quem for a pessoa que a gente esteja beneficiando. Seja ela que nós conhecemos, os nossos familiares que amamos, aqueles que a gente não tem alguma diferença, aqueles que a gente não conhece. Caridade é isso, porque é o único caminho que nós temos para evoluir. Se tivesse outro, Cristo tinha dito, né? E ele disse que fora da caridade não há salvação. Não é fora do centro espírita, não é fora da igreja evangélica, não é fora da igreja católica, não é fora de lugar nenhum, a não ser da caridade. Tem pessoas que nem religião têm, né? Não segue doutrina nenhuma, mas faz a caridade todo dia, né? Qual é o olhar de Deus diante dessa pessoa? É melhor ou pior do que aquele que frequenta a religião toda semana, mas não consegue fazer o bem para ninguém? É fora da caridade, porque a caridade é o único meio em que nós temos de eliminar do nosso coração as mazelas que obscurecem a nossa essência espiritual, né? Quantas pessoas já conquistaram a paciência, já tiraram do coração o egoísmo, né? Mas não consegue se expressar, por quê? Porque não faz o bem para ninguém. Jesus disse, né? Não colocar a luz embaixo do alqueire. Você tem que mostrar a sua luz. Você tem que doar a sua luz, que é a bondade, que é a caridade, né? Essa é a preocupação. Nós não viemos aqui no mundo físico para não fazer nada, né? A encarnação é muito cara, nós já falamos isso aqui. O sacrifício que se faz para cada um de nós chegarmos aqui, talvez a gente não tenha consciência disso. Não temos consciência disso aí, né? Desde a hora lá da programação reencarnatória, lá no mundo espiritual, em que se juntam aqueles irmãos responsáveis pela nossa encarnação ali, vão programar junto conosco, dentro da consciência em que nós temos dos erros que já cometemos anteriormente. Às vezes o arrependimento é tão grande que a gente fala assim, não, eu quero corrigir isso, eu quero corrigir aquilo, Os irmãos falam assim, não, isso aqui não dá para você ainda. Você precisa primeiro passar por esse passo, senão você não vai chegar àquele. Então existe um carinho muito grande conosco, né? Os nossos avós dizem assim, que Deus não nos dá uma carga que a gente não consiga suportar, não é assim? Em outras palavras, eles estão dizendo exatamente sobre essa programação reencarnatória. Nós não viemos aqui corrigir erros que ainda não temos condição de corrigir. Olha o amor do Pai conosco. Que às vezes a gente pensa assim, né? A pessoa assassinou tal pessoa na encarnação que vem. Não é assim. Se na próxima encarnação ele não tiver consciência do erro que ele fez, ele só vai corrigir esse erro quando ele tiver consciência, porque tem outros na frente a ser corrigido. Então existe um carinho muito grande conosco. Fazemos a reencarnação, as escolhas, programamos a nossa encarnação. Agora vamos escolher o papai e a mamãe, que nos dá as condições necessárias para que a gente venha com um corpo que dê, né, as condições para que a gente viva aqui dentro daquela programação reencarnatória. Isso significa a doença que a gente vai ter, ou a saúde que a gente vai ter, né? Não é só coisa ruim, coisa boa também. A gente escolhe o papai e a mamãe. E aí, na junção dos gametas, né, do papai e da mamãe, a gente se liga à nossa mãezinha, né? Unimos o nosso perispírito ao perispírito da nossa mãe. Fala, querido. Nós escolhemos. Não é só a doença, não. Tem mais outras coisas. Isso. Nós somos herdeiros de nós mesmos, sempre. E aí a gente escolhe o papai e a mamãe, olha lá, né? Que vão dar as condições.
na junção do cameta, a gente liga o nosso perispírito ao perispírito da mamãe. Vamos produzindo o corpo que nós escolhemos ter. Com a nossa união do perispírito nosso, nós vamos produzindo aquele corpo. A doença que a gente vai ter, né? As dificuldades que a gente vai ter. Tudo vai desabrochar no tempo certo. E a gente vai produzindo aquele corpinho ali. Mas nesse momento em que a mamãe está gerando, né? Que está gerando a nós mesmos, né? Inclusive, fazendo um parêntese, a mulher é o único ser que verdadeiramente incorpora. Vocês sabiam disso? Mulheres? Vocês são os únicos seres que realmente incorporam. O que é incorporar? Produzir um ser dentro de si próprio. Porque a incorporação que a gente fala no mundo espiritual é apenas a junção perispiritual, né? O irmão junta o seu perispírito ao perispírito do médium e o médium se expressa. Não há ele não entra no corpo do médium, não é isso. É só uma ligação perispiritual. O único ser que incorpora verdadeiramente, literalmente, é a mulher, tá? Mas vamos continuar. Nesse processo de gestação, né? Há um amparo imenso com a mamãe. Tem mãe que não é tão assim cuidadosa não, né? Durante a gestação fuma, bebe, não se preocupa com a saúde, não faz o pré-natal, mas a espiritualidade amparando, porque você precisa vir, você precisa chegar aqui. Então eles amparam a mamãe de todos os jeitos, né? Até os estresses que a mamãe tem, eles não deixam que aquela energia chegue até você, porque você precisa vir. E aí no dia do nascimento, quando você sai do corpo da mamãe, você incorpora o seu corpo. Você realmente toma conta do seu corpo. Agora você nasceu para mais uma encarnação, mais uma oportunidade. Naquele momento, o amparo, você não imagina. A gente sempre diz que os obstetras são os médicos mais amparados que existem, porque eles trazem a oportunidade da vida. Na hora do nascimento, está a espiritualidade ali tomando conta, porque você precisa vir. Então, a gente imagina quantos irmãos trabalham para que a gente chegue até aqui. E aí, quando a gente toma conta do nosso corpo, no mesmo momento, coloca-se um irmão espiritual que programou contigo lá atrás que ia ficar com você a sua encarnação todinha, te dando as influências necessárias para que você pudesse tomar os melhores caminhos possíveis, que a gente chama de mentor, protetor, né? Anjo da guarda, dê o nome que vocês quiserem, mas ele está com você. Todos nós estamos com ele presente agora. Interessante, né? E eles estão ali na hora das decisões mais integrantes da nossa vida, eles dão a ideia, olha, segue por esse caminho. E a gente fala, eu tive uma ideia, né? Não você teve não, foi passado para você mesmo. Aquela ideia para você resolver o problema da melhor forma possível. Quando damos ouvido, né? Quando damos ouvido, porque às vezes a gente vive tão disperso de nós mesmos que não conseguimos ouvir as orientações. E aí, gente, quantas pessoas vêm ao mundo e não fazem nada? Olha o recurso para chegar até aqui. Olha quantos irmãos se envolvem no nosso processo, e isso em cada um de nós, para que a gente chegue até aqui. Os irmãos trabalhadores do mundo espiritual, que dão a sua vida, o seu tempo, por nós. Aí você pergunta para a pessoa, você faz o mal? Não faço mal para ninguém. Mas você faz o bem? Também não faço. Então você veio para fazer o quê? Nós não viemos para ser passivos. Nós temos que ser ativos diante da nossa vida, né? Nós temos que trabalhar todos os dias diante do nosso crescimento. E aí, por isso que o Cristo trouxe, fora da caridade não há salvação. Porque não adianta você frequentar a religião toda semana. Não adianta você ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, ler o Evangelho. Eu já li o Pentateuco todo. Ótimo. Mas se você não fizer caridade, a sua vida está parada.
você está no mesmo ponto em que você chegou aqui. Você não está evoluindo, né? Evoluir é fazer o bem, todos os dias. É através da oração que a gente emite para as pessoas que a gente conhece e para aquelas que a gente não conhece, né? É através de dividir um pouco que a gente tem do nosso alimento, do nosso conhecimento, do nosso carinho, diante do nosso trabalho, seja ele qual for, porque ninguém trabalha, nenhum trabalho existe se não for direcionado a um ser humano. Qualquer trabalho, né? Que você dê mais do que o necessário para você ganhar dinheiro. Você pode fazer um pouquinho mais. Esse pouquinho mais é que está credenciando você. Porque a pessoa que receberá o benefício que você está oferecendo, vai se beneficiar desse pouquinho mais. Que faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Eu sou dentista. Quantos pacientes marcam consulta só para conversar? Doutor, eu não estou sentindo nada. Mas eu queria conversar. Eu queria conversar. Olha como é importante conversar. Abrir o coração, né? Falar um pouco da gente. Dividir um pouco das preocupações que está abafando o coração, que está pesando na sua vida. Como isso é importante. E você tem que dar esse tempo. É gostoso você fazer essa troca. Nesse momento você acha que você está ajudando, né? Tá não. Você está sendo ajudado. Porque muitas vezes a pessoa te conta um problema que ela está passando. E quando ela vai embora, você olha para o seu problema e fala assim, eu não tenho problema. Porque a minha irmã está sofrendo tanto. O meu irmão está passando por tanta dificuldade que o meu problema é banal. A minha preocupação não era nem para ter. Sempre quem ganha somos nós, quando fazemos a caridade. Toda vez que a gente vem, por exemplo, aqui na casa, trazer um quilo de arroz, um quilo de feijão, para ajudar os nossos irmãozinhos na cesta básica aqui, traz o alimento, faz uma oração naquela matéria, naquele alimento ali, que quem receber aquele arroz, aquele feijão, possa ser beneficiado mais do que o alimento físico. Que ele receba o teu amor, o teu carinho, a tua força, a tua positividade. E quando a pessoa se alimentar daquilo, ela vai se alimentar também da energia que você trouxe. Olha como é que a gente pode fazer caridade. E tem gente que acha que precisa ser rico para isso, né? Não faço nada porque eu sou pobre. Né? Então, quando Cristo disse que fora da caridade não há salvação, é isso, gente. Se não fizermos a caridade, estamos parados. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, pode conhecer todas as leis naturais, que inclusive são neutras. A gente sabe que a lei de Deus, que é a lei natural, né? A lei é neutra. Você pode usar ela para o bem e pode usar ela para o mal, gente. O que vai diferenciar é teu livre-arbítrio. É você. Né? É igual a pessoa pergunta assim, mas é errado ter muito dinheiro? Não, não é errado ter muito dinheiro. É errado o que você vai fazer desse dinheiro. Porque o dinheiro não é o mal é você. O mal são as suas atitudes erradas. Isso é que cria o mal. Mas se você usar do recurso que você tem para o bem das pessoas que te rodeiam, você é realmente muito rico, né? Mas rico de bondade. No tema de hoje, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, é exatamente isso. A gente precisa aprender a fazer a caridade sem esperar nada em troca. Tem gente que fala assim, eu não perdoo porque ele não me perdoa também. Então ele precisa ser perdoado, você precisa ser perdoado para você perdoar? Porque o perdão, o que é o perdão? É esquecer a dor, vocês acham? Esquecer a ofensa? O que vocês acham? O que é o perdão? Alguém pode falar?
esquecer da memória? Sim, mas nós esquecemos alguma coisa? Né? Não esquecemos nada. Nada, nem aquilo que a gente percebe que está passando, que não percebe que está passando, como por exemplo agora, estamos respirando o oxigênio. A gente não percebe, porque é um automático, né? Nem isso a gente esquece que um dia a gente estava respirando o oxigênio. Talvez seja que causou mal, porque aquilo não vai mais te fazer mal, mas não vai estar mais na sua mente. É isso. Esquecer é tudo. Esquecer. Esquecer é não se sentir mais ofendido. Olha só, gente, nós começamos a dizendo, no início do estudo, que nós somos individuais, consciências únicas. Permaneceremos assim infinitamente, no mundo físico e no mundo espiritual. Somos únicos, ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós temos um pensamento, uma forma de ver as coisas, né? Uma forma de sentir as coisas. Somos únicos. Se somos únicos, quem é que tem que esquecer a ofensa? É o outro ou é você? Quem que tem que esquecer a ofensa? Quem que não tem que se sentir perdoado, mais ofendido? É você. O perdão não é esquecer a ofensa. Veja bem, você não vai esquecer toda vez que você vê a pessoa, toda vez que você lembrar da situação, você vai lembrar da ofensa, não vai? Não é assim? Você fala assim, eu perdoo, mas eu quero que a pessoa vá para o Japão. Aí a pessoa vai para o Japão, não é? Mas toda vez que você lembrar dela, você não vai sentir a dor? Vai sentir. Porque você continua lembrando. Agora, a hora em que você trabalhar o seu coração para não se sentir mais ofendido, a pessoa pode morar com você e você não se sente mais ofendido. Mas como a gente faz isso? Como que é não se sentir mais ofendido? Vamos falar de caridade? Não se sentir mais ofendido é entender que o outro ainda não está com a mente aberta para compreender que não se deve ofender no outro. É você entender a posição do outro. Nós não queremos que o outro entenda a nossa posição, de ignorância que seja. Às vezes a gente fala uma palavra maldita, a gente toma uma decisão que não era para ser tomada, e automaticamente a gente não se arrepende logo. E a gente não gostaria que o outro olhasse a gente assim, poxa, me perdoa, né? Eu fui ignorante naquele momento. Não é assim que a gente queria com a gente? E não é fazer aos outros o que gostaria que fizesse com você mesmo? Então você tem que entender que o outro toma determinadas atitudes porque ainda está no estado de ignorância. Quando você começa a perceber que você precisa entender o outro, você começa a não se sentir mais ofendido. Fala, querido. Oi? Aceitar também. Aceitar. Olha só para a gente trabalhar bem isso na nossa cabeça. O outro te ofendeu, vamos dizer, te traiu. Tá? Te traiu, você jamais esperava que fosse traída. Você foi sempre muito sincero com a pessoa, seja qual relação que for. E a pessoa te traiu. Se você já tiver recebido a orientação que você está recebendo agora, que a ofensa não pode parar a tua vida, que você tem que entender que o outro ainda não percebe a dinâmica da vida, não está acordado para a sua própria existência, está ignorante. Ele te ofendeu porque ele está em estado de ignorância. E está agora, não vai ficar para sempre. Ele está agora no estado de ignorância. Quando você começa a trabalhar isso no seu coração, você começa a não se sentir mais ofendida. Porque você pensa o seguinte, a hora que ele modificar a consciência dele, ele não ofende mais nem a mim, nem mais a ninguém. Entendeu? É você que tem que sair da ofensa. Quando a gente não perdoa, nós caminhamos com a pessoa o tempo inteiro. Vivemos encarnações e encarnações próximas da pessoa que ofendeu a gente. Porque a gente não perdoa ela. O não perdão une. E o perdão liberta. Você se sente livre. Você não precisa mais ficar ligado àquela pessoa que te ofendeu, porque você perdoou. Você não se sente mais ofendido. E como é que a gente sente que a gente já perdoou?
quando você já tem capacidade de fazer o bem para ela. Quando, se um dia ela precisar de você, você vai estar posto para ajudar, de coração. Quando você vai pagar aquele mal com o bem. A dinâmica é pagar o mal com o bem. Porque o mal que é pago com o mal, continua no mal. Olha a roda aqui, ó. Vão reencarnar várias vezes juntos, até que um dia um pague o mal com o bem. E aí, aquele um que pagou o mal com o bem, sai da roda. E aquele outro continua ainda no estado de ignorância até que desperte. A dinâmica da vida é essa. É por isso que o Cristo disse que a porta é estreita. Naquela época que ele disse assim, olha, quando baterem na sua face, você dê a outra, é isso que ele estava dizendo para a gente. Porque quem bate é o estado de ignorância. Quando ele estava na cruz, antes de desencarnar, voltar às estrelas, o que ele disse? Não ore por mim, ore por eles, que não sabem o que estão fazendo. É interessante a gente observar que é a ignorância que faz a gente praticar o mal. Porque o mal em si não existe. Existe o mal? Vocês acham que o mal existe? Quem acha que o mal existe? Sinceramente. Quem acha que o mal existe? O mal existe? O mal existe. O mal existe. Tá. Deus, na sua infinita bondade, se é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, quer dizer, não existe nada antes dele, ele criou o mal? Então o mal não existe. O que existe é a ignorância. Nós temos que trocar a palavra. Olha só, olha a compreensão. Se o mal existisse como alguma coisa que existe verdadeiramente, quem criou foi Deus. Porque tudo quem cria é Ele. Se não foi Deus que criou o mal não existe. O mal é a ausência do bem. É quando a gente ainda está em estado de ignorância. E aí nós praticamos situações que são de ignorância, mas causam dor. Causou dor, a gente chama de mal. A dor é dolorida. Aquilo sofre. Você sofre com aquilo ali. Você sofreu, é mal. Mas o mal em essência não existe. Se o mal não existe, a gente entende que o outro não está causando um mal para a gente. Ele está em estado de ignorância. Agora, isso é difícil, gente? Muito. A porta realmente é estreita. Mas nós temos caminhos a percorrer. Olha só, quantas pessoas passam meses e anos, ou a vida inteira, sem falar com o irmão, com o pai, uma mãe. Pessoas que são próximas da gente, porque um dia você foi ofendido por essas pessoas. Quantas pessoas fazem isso? Se nós não conseguimos trabalhar essas pessoas que a gente ama, como que a gente vai perdoar o de fora? Como que a gente vai perdoar a pessoa estranha? Aquela que entrou na nossa vida agora, que não foi criado com a gente, que não recebeu as orientações do nosso papai e da nossa mamãe. Como é que a gente vai perdoar essa pessoa, gente? Porque não trabalhamos dentro de casa. Porque dentro de casa, no mínimo, nós temos uma simpatia. Se a gente não ama, né? No mínimo, temos uma simpatia. Já tem um vínculo. Já é mais fácil. Porque aquele que a gente não tem um vínculo, como que nós vamos perdoar esse aí? Se não aprendemos dentro de casa. Dentro da nossa família, é a primeira escola nossa. Né? Às vezes há um aborrecimento dentro de casa, as pessoas ficam semanas sem se falar. Né? Não perdoam a outra. Não conseguem ceder à ofensa. Né? Então nós precisamos trabalhar isso dentro da gente. Porque entender o outro é caridade. Você não gostaria de ser entendido na sua ignorância? Gostaria ou não gostaria? A gente gostaria. Ai, como eu gostaria de ser perdoado quando eu tomar uma atitude que eu ofendi o outro. Queria que o outro me entendesse. Quando a gente pensa assim, nós temos que colocar a posição contrária. Ah, então eu tenho que entender o outro. Eu tenho que entender o outro.
Agora, é claro que a gente não vai entender de uma hora para outra, não, porque nós somos natureza, nós somos criatura. A natureza não dá salto, né? A árvore não nasce pronta. Primeiro tem lá a sementinha lá, depois nasce uma florzinha, né? E ela vai se desenvolvendo até um dia chegar a árvore. Nós somos assim também. Não significa que a pessoa que te ofendeu, você vai perdoar ela amanhã, não. Ainda não estamos nesse passo. Chegaremos lá, mas ainda não estamos lá. Mas precisamos trabalhar isso. Quando se sentir ofendido por alguém, ore. Pede ao seu mentor. Olha o mentor aqui do lado. Ó. Me ajude a perdoar, a entender o porquê que ela me maltratou, ou que ele me maltratou. Por que ele me traiu? Eu quero entender isso. Eu quero entender que ele ainda não compreende o que eu já compreendo. Que ele ainda não procura o seu crescimento como eu já procuro. Né? Quantos de nós aqui estamos sozinhos na casa? Os esposos, as esposas ficaram lá, os filhos ficaram. Né? A gente não traz a família toda. Por quê? Porque nem todo mundo, nós pensamos diferente um do outro. Dentro da família, às vezes, tem várias religiões dentro da própria família. E nós temos que respeitar. Agora, se você vem aqui e recebe o esclarecimento, entendendo que você é herdeiro de você mesmo, sai daqui, chega em casa e é ofendido, não consegue perdoar, o teu peso é maior. Porque você já recebeu a orientação. O outro está te magoando porque ele não teve a atitude de vir aprender junto com você. É isso que a gente tem que entender. Será que só já volta a você. Será que o marginal que mata, que estupra, que faz maldade, será que ele teve o papai e a mamãe que você teve? Será que ele teve a casa com alimento todos os dias? A mamãe que te levou para a escola para você aprender alguma coisa? Será que ele teve a atenção do teu pai e da tua mãe que você teve? Acho que não. Aí a gente fala assim, mas explica, mas não justifica. O que não justifica é realmente a ignorância. Quando a gente começa a entender que ele não vai ser assim para sempre, porque não vai, ele também é um filho de Deus e também vai se desenvolver, nós começamos a entender o seguinte, que nós precisamos orar por ele, para que ele desperte o quanto antes de vir a dor, antes de vir o sofrimento, a angústia, porque tudo que nós fazemos, nós olhamos. Somos livres para plantar, não somos? Mas somos obrigados não tem jeito. Se eu dou o bem, eu colho o bem. Se eu dou o mal, eu colho o mal. Não tem jeito. Por isso que nós somos herdeiros de nós mesmos. Aí, pode falar. Isso. Então, a gente falou que a nossa família é a primeira escola nossa, né? Mas dentro da nossa família, nós viemos junto com as pessoas que a gente ama, já de outras encarnações, e também vem junto conosco aqueles que a gente não perdoou, aqueles em que a gente praticou o mal em outra encarnação, porque hoje talvez você fale assim, mas eu não fiz nada. Realmente, hoje você não fez nada. Mas e na encarnação passada? Tu lembra o que tu fez? Tu foi santo a vida inteira? O que a gente tem que imaginar é que nós somos espíritos velhos, gente. A agressão que você recebe hoje é o resultado da agressão que você praticou ontem. Porque a lei de Deus é infinitamente justa. Existe uma justiça. Ninguém olha nem feio para você, se não houver necessidade que você passe por isso, porque o Pai não deixa. Então quer dizer que toda agressão que eu recebo é o que eu produzi? Sim. Nós colhemos aquilo que a gente planta, não necessariamente na mesma encarnação, né? Porque não dá tempo. Uma encarnação é muito curta, 90 anos, 80 anos, né? 70, é uma encarnação muito curta para a gente ajeitar as coisas todas. Então, às vezes, hoje eu sofro atitudes de ontem. Como é que a gente observa isso? É quando você olha para a vida de hoje
para as tuas atitudes de hoje, sinceramente, e você fala, eu não fiz nada para merecer isso. Hoje. Mas se Deus permitiu, é porque eu estou colhendo coisas de ontem. E a gente chama isso de quê, gente? Expiação. O que é expiar? É corrigir o erro de ontem. Pode ser ontem mesmo, né? Na sexta-feira, como pode ser ontem na encarnação passada. É sempre corrigir um erro do pretérito. Então, isso significa que nenhum de nós somos santos. Estamos caminhando para lá. Um dia seremos. Porque essa é a proposta do Pai com cada um de nós. Um dia seremos. Todos nós chegaremos à santidade. Perfeição moral e perfeição intelectual, aonde alcançaremos verdadeiramente a nossa felicidade, que é cristão que deseja. Mas até lá, nós temos caminhos a percorrer, né? Caminhos a amadurecer moralmente e intelectualmente. E o esforço é individual, né? Quando a gente falou que nós temos familiares em casa, é porque hoje você está querendo receber o auxílio, né? Tanto da espiritualidade amiga, quanto da orientação, quanto do conhecimento. Você está dando essa proposta para você, não é verdade? Mas nem todos estão pensando assim. Ainda, olha só o ainda, porque cada um tem seu tempo, né? Como nós somos diferentes e somos livres em termos de consciência, né? Então a gente escolhe. Quando a dor aperta, a gente corre, né? A gente sempre diz assim, olha, se a gente tiver uma vida sem problema nenhum, nem financeiro, nem de saúde, nem de amores, né? Está tudo bem na minha vida. As pessoas que eu amo estão ao redor de mim. Dificilmente você vem procurar o Cristo. E é por isso que a gente precisa estar em todas as encarnações corrigindo os nossos erros. Porque a gente vai começando a caminhar para o destino nosso, que é ser feliz, que é ser perfeito. Só que a porta é estreita, o trabalho é diário, todo dia. Por exemplo, eu tenho que perdoar uma pessoa. Tem dia que você está perdoando, que é uma beleza, né? Se a pessoa aparecer na sua frente, você faz o que for para agradar. Mas às vezes no outro dia você não está tão assim, não. Tem dia hoje você fala, hoje eu não estou fraco. Faz parte de nós mesmo. A nossa linha não é reta, ela é sinuosa. Tem dia que a gente está aqui embaixo. Ó. Não estamos entendendo nada, não estamos aceitando nada, hoje está difícil, mas tem dia que a gente está lá em cima, né? Nós estamos conseguindo realmente trabalhar para o nosso próprio crescimento. Então, olha a importância que nós temos com relação a isso, né? O esforço é que nos credencia. O esforço que Deus observa de cada um de nós, e isso é individual, é que credencia a cada um de nós nesse processo de crescimento. Então, como é importante a gente entender, quando a gente vem para a doutrina espírita, entender que nós somos herdeiros de nós mesmos. Porque senão a gente vai sempre tentar achar um culpado da nossa dor. Eu sofro assim por causa de fulano. Eu sofro assim por causa de ciclano. Quando a gente não acha ninguém, a gente fala assim, Deus esqueceu de mim. É isso. Mas quando a gente começa a entender que nós somos herdeiros de nós mesmos, então você começa a ativar dentro de você, da sua própria consciência, a sua melhora. Eu preciso me corrigir, eu estou sofrendo. A dor já chegou perto de mim. Eu preciso me corrigir, né? E aí, o Cristo nos dá o caminho. Fora da caridade não há salvação. Se nós seguirmos o caminho da caridade, né? O dia que você estiver mais triste, procura fazer o bem para alguém. Qualquer pessoa. Seja dentro da sua casa, seja da pessoa difícil, aquela que você falou, né? Dentro de casa, às vezes com dificuldade. Procura entender, ter paciência. Você vai ver como é que o seu problema começa, a dor começa, ameniza o coração. Ameniza. Por isso que a caridade é importante para a gente. É o nosso recurso. Por que nós hoje sentimos tanta ansiedade? Já viu como é que as pessoas estão ansiosas demais? Muita ansiedade, né?
muita preocupação, agitação. As pessoas hoje, por que isso está acontecendo? Porque às vezes, fisicamente, materialmente, a vida da pessoa está resolvida, está tudo certo. Mas está faltando alguma coisa. O que está faltando dentro dela? Fazer o bem. Se você não faz nada, a própria natureza, a própria consciência te cobra. Ei, e aí? Vai começar quando? Né? Nós precisamos articular o bem na nossa vida todos os dias. Toda vez que a gente levanta, na parte da manhã, né? Primeira coisa, agradecimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Mais um dia de oportunidade. Que hoje eu consiga fazer melhor do que ontem. Que a agressão que eu causei ontem a qualquer pessoa que seja, que eu consiga corrigir hoje. Que hoje eu tenha mais força. Isso é que a gente tem que pedir a Deus. Porque a gente tem a tendência a pedir a Deus que tire da nossa vida o problema. Ah, meu Deus do céu, tira essa dor de mim. Não é isso que a gente fala? Ah, eu não quero sofrer mais. Ele ajuda a gente? Sempre. Mas às vezes a gente não sente ajuda porque nós não fazemos a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte para que a gente sinta a ajuda de Deus, né? Essa questão da mão esquerda, que a mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita, olha o que a nossa irmã diz aqui, Rosália de Paris. Ela diz assim: desejava que compreendesse bem o dever, o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas no entanto é a mais difícil de ser praticada. Por que a caridade moral? Nós falamos isso já, da diferença da caridade moral e da caridade material. Você lembra? Alguém pode dar uma diferença para mim? O que é a caridade moral e a caridade material? Falamos já sobre isso, é estudo, gente. Vamos lá? Já esqueceram? Dá alguma coisa, né? De material. E moral? A palavra amiga, a oração, o sorriso. Quem falou sorriso aí? Sorriso, bom dia. Isso aí. Isso é caridade moral. A paciência, o ouvido. Empresta só teu ouvido para a pessoa falar. Deixa ela falar. Deixa ela desabafar. Caridade moral, né? Compreender a ofensa do outro. Pagar o mal com o bem. Olha como tem caridade moral. Precisa ser rico para isso? Não precisa. Só precisa ter boa vontade. Só isso que precisa, né? Se a gente trabalha, por exemplo, numa caixa de mercado, você pode praticar a caridade moral ali? Trabalhando ali naquele caixa de mercado, você acha que pode? Pode ou não pode, gente? Pode. Pode, o sorriso, o bom dia, né? O carinho. Mesmo que a pessoa chegue, porque as pessoas, né? Cada um tem seu jeito de compreender as coisas. Às vezes a pessoa está passando ali na maior ignorância possível. Mas você que tem que fazer a diferença. É você. Porque você está fazendo por você mesmo. Caridade moral. É isso aí. Aí a caridade moral. É importantíssima para a gente. Mas é a mais difícil, porque exige de nós o sacrifício. Porque a caridade material, gente, se a gente disser para vocês assim, olha, vocês podem trazer no sábado que vem 1 quilo de mantimento para ajudar a família aqui, que a gente está dando cesta básica, vai encher a mesa ali fora. Porque é fácil. Você chega em casa, pega isso aqui, eu vou levar. Exigiu o sacrifício? Você se comprometeu? Você não sabe nem quem é a família. Agora, quem é que faz a caridade moral? De vir aqui e falar, Maria, quem são as pessoas? Eu queria ver se eu conseguia beneficiar um pouquinho mais. Quem são as crianças? Aí exige um sacrifício. Mas eu não tenho tempo para isso não. É isso que a gente diz. Caridade moral é quando você tira de dentro de você. Olha só, você
está tirando de dentro de você para doar para o outro. Isso é caridade moral, que a nossa irmãzinha está dizendo aqui. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estás encarnados neste momento. Existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar para deixar que fale o outro mais tolo. Diante de uma discussão, gente, vocês já testaram isso? Você calar, deixa o outro esbravejar. Já fizeram isso alguma vez? Quem já fez? É difícil ou não é? Não dá vontade de... Não é isso? Sim, exatamente, exatamente. Aquela pessoa que quer te ofender, que quer te colocar para baixo, e você, ainda entra em oração ainda para completar, que é para se fortalecer mais. É difícil ou não é? Isso é caridade moral. Você entendeu como é que você está entendendo o outro? Estou entendendo, a pessoa está fazendo isso, ela não tem ainda, não entendeu o sistema da vida, não entendeu ainda. Mas graças a Deus eu já estou entendendo, eu vou fazer a minha parte. É isso que é caridade moral. Você está dando a paciência. Olha lá, o que a nossa irmãzinha está dizendo aqui, né? Existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar para deixar que fale o outro mais tolo, pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida por quem está habituado a ridicularizar. Olha só, saber ser surdo, não me ofendeu em nada, não é para mim isso, né? Tudo bem. Não ver o sorriso de menosprezo que vos acolhe quando entras na casa de pessoas que frequentemente, sem razão, julgam-se acima de vós. Já aconteceu isso? Quando você chega num ambiente, numa loja, na casa de alguém, de um parente mais afortunado, né? E a pessoa olha para você assim, de baixo a cima. E você não sentir nada. Olha o trabalho que a gente tem que fazer. Não é sentir mal, não, porque a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Isso é ignorância. Olha que a gente fala do que a gente chama de mal, né? Isso é maldade? Isso é ignorância. A pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe. Porque quando a gente... É igual uma criança, né? Você fala com ela, não põe o dedo na tomada. Você vai tomar choque. Quando você vira as costas, ela plum, põe o dedo na tomada. Oi? Então, existem dois tipos de consciência. A consciência intelectual e a consciência moral. Ela não tem consciência moral. O que é ter consciência moral? Não saber o que ela está produzindo para ela mesma. Porque tudo que nós damos, nós recebemos, gente. Entendeu? Porque às vezes você fala, não, mas a pessoa sabe o que ela está fazendo. Sabe intelectualmente, mas moralmente ela não está sabendo. Porque se ela soubesse, ela não fazia. Né? Olha lá. Difícil, né? O ensinamento do Cristo, né? É isso. É o trabalho que a gente tem que fazer. Então ela diz assim, que está habituado a ridicularizar, né? Não ver o sorriso de menosprezo que vos acolhe quando entra na casa de pessoas que frequentemente, sem razão, julgam-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, ele diz, algumas vezes estão bem abaixo. Eis aí o mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não considera o erro dos outros, porque não considerar o erro dos outros é caridade, porque considerar o erro dos outros é caridade moral. Considerar o erro do outro, assim como a gente gostaria que o outro considerasse os nossos erros, porque nós não somos perfeitos. A gente erra todo dia, não erra? A gente erra todo dia, mas a gente quer que o outro entenda que a gente ainda é ignorante. Pô, entende aí, eu sou muito ignorante, me desculpa, né? Eu não queria fazer isso, mas é que a minha ignorância é isso. Entretanto, esta caridade não deve impedir a prática da outra. Pensai principalmente, a outra que ela diz é a caridade moral.
a caridade material. Quer dizer, é importante que a gente una as duas, né? Sendo que a caridade moral é a mais importante. Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai de tudo o que eu já vos disse. É preciso ter sempre em mente que no pobre rejeitado, desdenhosamente, podeis estar repelindo um espírito que vos foi querido. Então, às vezes, a gente despreza pela nossa ignorância, claro. Uma pessoa qualquer, um pobrezinho, um mendigo. Ah, eu não consigo chegar lá não. Fede demais. Despreza, né? Às vezes está ali uma pessoa que você amou muito numa encarnação passada. E um dia você vai saber disso. Quando você estiver no mundo espiritual. É isso que ela diz pra gente aqui. E que se acha momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Revi um dos pobres da terra a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem, por minha vez, tenho agora de implorar. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nessa palavra, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofreis e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Então aqui a gente observou nesse ensinamento da nossa irmãzinha aqui, como é importante nós estarmos acordados da consciência. Lembra que nós falamos no início, somos consciências únicas. Hoje nós comandamos a nossa própria vida. Obrigado, irmão. Hoje nós comandamos a nossa própria vida, né? Não vivemos mais em manada, né? A nossa consciência hoje é única, você é responsável só por você mesmo. Então precisamos colocar em prática os ensinamentos que Cristo nos traz, né? Fora da caridade não há salvação. Pagar o mal com o bem, né? Pensar no próximo, né? Todos os dias. Não ser uma pessoa em que passa o dia inteiro sem fazer uma bondadezinha. O dia para a gente é muito importante. Por que o dia para a gente é muito importante? Primeiro que é um novo dia, né? Uma nova oportunidade. Todo dia é como se a gente nascesse de novo. Uma nova oportunidade. Não é verdade? Mas a gente sabe se amanhã a gente vai estar aqui encarnado. Alguém sabe o dia que vai desencarnar aí? Graças a Deus, né? A gente não sabe, né? Mas alguém tem dúvida que vai desencarnar? Ninguém vai ficar aqui. Todos nós vamos desencarnar, né? É o ciclo natural da vida. Vamos desencarnar e depois vamos voltar para cá de novo. Só que, talvez hoje, seja a última oportunidade de você fazer o bem. De você se mostrar diferente. Se mostrar que já compreende o caminho da tua felicidade. E que vai ser muito importante para tuas próximas encarnações. Então não deixa passar o teu dia. Não despreze os teus dias com pequenas coisas, com picuinhas, briguinhas que não tem necessidade nenhuma, dentro de casa, né? As dificuldades que a gente vivencia com os nossos familiares, deixa isso tudo para lá. Procura fazer o melhor. Né? Vamos sair da nossa zona de conforto, né? De não fazer sacrifício de nada, e vamos começar a nos sacrificar para o nosso próprio bem, porque não sabemos se amanhã nós estaremos aqui de novo. Não sabemos, né? E se amanhã, se for o dia do nosso desencarne, você aproveitou muito bem o seu dia anterior. É importante isso para a gente, né? O único caminho, gente, da nossa felicidade é a caridade. Se houvesse outro, o Cristo tinha dito. É o único, né? É importante, você só faz por você. Como a irmãzinha falou aqui. E as dificuldades que a gente tem em casa? Cada um é responsável por si. Você também é responsável por você, né? A tua transformação pode transformar todos os outros com o seu exemplo. Porque nós lembramos do Cristo até hoje, por quê? Porque ele exemplificou tudo que ele ensinou para a gente. Por isso nós lembramos dele, 2023 anos. Nós lembramos dele até hoje, com muito carinho. E ele está entre nós.
Vamos parar por aqui. Na próxima vez que nós voltarmos ao Evangelho, vamos para o item 10 ainda desse capítulo. Alguém quer falar alguma coisa de tudo que nós dissemos hoje? Pode falar, meu querido. É isso aí. É isso aí, certinho. Parabéns, irmão, isso mesmo. Né? É importante a gente estar com isso na cabeça, né? Olha lá. Né? A bondade é o único caminho nosso. Não podemos passar um dia, chegar no final do dia e falar, o que eu fiz hoje? E você olhar para você mesmo que você não fiz nada. Perdeu mais um dia da tua encarnação. Que Jesus possa estar com todos, gente. Obrigado mais uma vez.